aqui é compartilhar a tela e eu vou ensinar vocês primeiro a baixar o Stellarium, que eu não sei se todos têm o Stellarium ou se todos conhecem, mas é assim que a gente vai iniciar. A gente tem que iniciar, né? Eu estou aqui compartilhando minha tela. Deixa eu verificar aqui meu Mozilla. Vocês vão falar para mim se vocês vão estar conseguindo observar a tela. Todos estão vendo? Vocês podem me responder quando eu perguntar, tá, gente? Pode usar o Reactions, que é o positivo, isso, pessoal. Aí no botãozinho Reactions, pode usar o positivo para dizer que sim. Então, uma verificação que eu estou fazendo aqui é que quando eu estou compartilhando a tela, eu não consigo ver o que vocês estão mandando no chat, por exemplo. Então, se alguém tiver... Eu estou comentando aqui o que eu estou vendo. Que se alguém tiver alguma coisa importante... Bom, todo mundo está vendo o mouse, imagino eu. Se alguém não estiver vendo, dá um sinal. Então, aqui a gente vai digitar Stellarium no Google, site do Google aqui em cima, tá? Que é o nosso site de busca mais conhecido, que a gente utiliza. Você dá o Enter, entra nessa primeira opção que vai aparecer aqui na esquerda. E aqui você tem várias opções para você poder baixar. Linux, Mac, Windows, essa versão beta, StelariumWeb, o guia do utilizador. Aqui a gente pode ver que no site dele nós temos vários recursos, coisas que eles vêm melhorando ao longo das versões. O Stellarium, há 2011, 2012, era um programa bem leve e hoje em dia ele está um pouco mais pesado. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que é uma opção, se você clicar aqui, você pode apertar com o botão direito e abrir link em uma nova aba. E aí você tem essa opção aqui do céu, onde você consegue visualizar o céu da sua região, você consegue visualizar várias coisas das estrelas. Claro que não tem os mesmos recursos do programa em si que você baixa no seu computador, mas quebra um galho em alguns momentos, tá? Isso é uma coisa interessante, então. Bom, deixa eu fechar ele, que não é ele que nós vamos utilizar. Você vai clicar aqui em Windows 64 bits, que é o esqueci o nome que a gente usa, mas é o do meu computador. Deixa eu clicar. Você vai salvar o seu arquivo e executá-lo. Essa parte da execução vocês não vão conseguir ver aqui porque eu teria que sharear várias telas. Mas aí você começa a aceitar tudo que ele mandar para você e você vai conseguir abrir seu Stellarium. Alguém tem alguma dúvida nessa parte? De como baixar o Stellarium? Deixa eu fechar essa tela. Gente, quando eu responder, quando eu perguntar, vocês podem responder, tá bom? Porque senão eu não vou ter noção se vocês estão aí. Pode levantar. Se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mãozinha, por favor. Eu tô com a tela aqui dos participantes. Levanta a mão que eu também posso dar o som aqui para vocês. Ou você tira, ou desmuda aí liga o seu microfone. Isso. Mas um de cada vez, certo? Tem uma dúvida pelo visto. E aqui a Josina falou que está aparecendo o sinal de gravando. Sim, estamos gravando nossa aula para posteridades, né? Podemos utilizar essa aula de várias maneiras posteriormente. A Josina aqui levantou a mãozinha. Josina, pode falar? Josina. Oi, Leandro, bom dia. Sim, bom dia. Não, eu só levantei a mão praticamente para te saudar, agradecer, dizer que está tudo certo Obrigado. e para testar mesmo, tá? E sobre a gravação, eu estava respondendo ao Clafic. Ah, sim, certo. Sim, estamos gravando. Um abraço, Vocês Josina, terão saudades. o link da gravação depois, todo mundo. Bom ver todos vocês aqui na aula. Mas vamos lá, agora eu vou transmitir a tela do Stellarium. Acredito que quem não tem o Stellarium ainda já teve a oportunidade de instalar, depois desse início que nós tivemos. Vamos lá, Stellarium versão 0.20.1. Note bem, não é para instalar agora, hein? O Leandro só mostrou como fazer para instalar. Ei, não vai querer instalar agora, nada disso. Preste atenção na aula agora. Depois você instala se você não tiver ainda instalado. Aqui nós temos nossa tela do Stellarium. Todos estão vendo? Eu estou movimentando a tela aqui. Sim, tudo certo. Vocês conseguem ver se movimentando, certo? Sim. Ok, aqui nós temos o nosso Stellarium.
Nós temos diversas opções aqui nele e nós vamos explorar a maior parte dessas opções, pelo menos as opções que são interessantes para a gente. Aqui dentro do Stellarium, você acredito que muitos têm costume de utilizá-lo. Todos que estão aqui na seletiva, todos os alunos passaram por dentro do planetário e vocês sabem que o céu real para o planetário, você já sente uma diferença de identificação. É difícil de você ter um ponto para você se guiar. E aqui no Stellarium, você conseguir se guiar pela tela do computador, eu acredito que seja um pouco mais difícil. Então, como é uma coisa que a gente vai estar praticando, vai demandar bastante esforço de vocês, bastante prática, para que vocês possam ir se habituando a observar o céu dessa maneira, com pontos de referências, com observação das constelações, objetos de céu profundo, todas essas coisas nós vamos estar trabalhando ao longo do tempo, tá? Mas é importante que vocês se dediquem a isso. Eu vou fazer um pequeno teste agora, que é o que a gente vai utilizar durante nossa aula, em que a gente vai perguntar algumas coisas em algumas enquetes. Como, por exemplo, vê se apareceu na tela de vocês agora. Okay. Vocês têm 15 segundos para responder. Estamos em 5. Vamos lá, faltou bastante gente para votar. Vamos, 9, gente. 10, 11 segundos, 12 segundos, 13 tá acabando segundos. O tempo, gente. 14, vamos. 15 segundos. Ó, encerrei a votação e faltaram algumas pessoas que não votaram. Demoraram, mas tudo bem. Foi o primeiro. Eles estavam assim acreditando que a gente não ia fazer isso com eles, porque a gente pode contar aqui. Agora, vamos dividir a tela com vocês aí, que vocês vão ver, né, os resultados. Estão olhando os resultados? Isso. 27 pessoas disseram que é a opção número 1. Uma pessoa, um engraçadinho, disse que temos quanto? 10 mil estrelas. 10 mil. E 3 falaram que nós não conseguimos não podemos contar. É no sistema solar, como diz o nosso nome, sistema solar, uma estrela só. Né? 27, 28, 31 pessoas. Cadê os outros? Porque temos 42. Na próxima eu quero ver 42 respostas aqui. Tá bom, vamos continuar. Bruno, Leandro. É porque o Leandro é marido da Bruna. Então, Leandro às vezes fica Bruno, entendeu? Vamos lá, Leandro, em frente. Vamos lá, gente. A gente está aqui com o nosso Stellarium. E a primeira opção que a gente vai ver aqui do lado é a nossa janela de localização. Aqui do lado esquerdo, nós temos essa barra que quando você põe o mouse aqui, ela aparece, tá bom? Existe um atalho que ele pode ser utilizado também, que é o F6 do seu teclado. Quando você clica aqui, você tem o mapa, né, do nosso planeta. E aqui você pode digitar a localidade que você quiser, como por exemplo, Rio de Janeiro. Se você quiser, você pode colocar aí o Rio de Janeiro. Aqui eu estou em Brasília. E você dá Enter e a localidade que você vai é para o Rio de Janeiro em si, né? Redefinir a lista de localizações. Aqui você pode colocar vários locais do mundo. Vocês vão ver que a setinha aqui na esquerda, ela vai alterando, tá bom? Aqui, cada local que eu vou colocando, ela vai mudando. Como, por exemplo, alguns locais que já são noite. Você pode mexer nisso pelo mouse também, tá bom? Aqui, como eu estou mostrando para vocês, os polos. Aqui, deixa eu chutar o Rio de Janeiro aqui. Aqui, mais ou menos. Então, essa janela de localização é importante para você poder começar. Por exemplo, na seletiva, a gente utilizou o céu de Barra do Piraí no dia 21 de dezembro. Quem não sabe, essa data é uma data muito importante, tá? Alguém sabe que data é essa? Ninguém me respondeu. Essa data é a data de aniversário do Lucas, tá? Então, para as próximas seletivas, vocês já podem ficar preparados aí para os aniversários se tiver algum outro filho. Mas, por enquanto, a gente não está pensando nisso, não. Mas aqui a gente pode, olha, a gente pode mexer no país, pode mexer no planeta. É bem interessante da gente ficar brincando com as possibilidades que o Stellarium tem. Aqui eu coloquei a gente vendo do Sol, né? Voltando para a Terra. Você pode utilizar o fuso horário. Use o fuso horário personalizado. Aqui você pode alterar.
obter uma localização a partir da rede. Isso aqui eu não consegui colocar porque o meu computador ele não possui GPS, tem alguns notebooks que tem, o meu não tem, então eu não conseguia mexer. Da rede da internet, obter localização do GPS tem essa opção. E utilizar a localização atual como padrão. O nome da cidade está aqui, Rio de Janeiro. Aqui você pode alterar a latitude e a longitude, se você quiser ter exatamente o local onde você está. Digamos que você vá para a Barra do Piraí, por exemplo, fazer a seletiva, que é o céu de lá, e não sabe como colocar. Você pode procurar no Google também a latitude e a longitude e colocar essas opções, tá? Então isso é interessante para a gente nesse ponto de você saber que localidade você vai realizar a sua prova, como por exemplo, digamos que a gente faça a prova na China. Então a gente vai treinar com o céu da China para sabermos quais estrelas a gente vai poder ver, quais constelações vamos poder ver. Vamos lá para a nossa próxima opção, janela de data e hora. Hoje é 23/5, hoje é outra data importante para mim, gente, tá? Hoje é aniversário da minha mãe, eu já mandei parabéns para ela não brigar comigo. E aqui nós temos a hora. E a hora, gente, para poder ver o maior número de estrelas, vamos deixar de noite. Eu vou deixar em torno de 9 horas da noite. A hora, só com esses botões que nós estamos mostrando, ela vai passando, assim como o horário normal. Mas existe um botão para poder travar ela que a gente vai passar um pouco mais tarde. Aqui nós temos o dia juliano. A data juliana ela é utilizada para fazer vários cálculos astronômicos, mas para a gente aqui nós não vamos utilizar, tá bom? Alguém com alguma dúvida até agora? Alguém se manifeste, por favor. Então, gente, vocês estão aí? Não estão? Sim, vamos em frente. Vamos lá. Vamos lá. Eu cliquei aqui no céu, é só você apertar o botão direito que ele tira a marcação. Vamos lá. Aqui nós temos a janela de opções do céu e de visualização. O atalho para essa opção é o F4. Então, caso você já tenha um pouco mais de facilidade, você pode só apertar o F4. Eu vou tirar daqui, olha. Apertei o F4 e aqui eu consigo observar a janela que eu preciso. Agora, outra coisa que a gente pode fazer... Sim, professor. Leandro, vamos avisar a todos que se vocês apagarem as suas luzes, fecharem as suas janelas, vocês vão ficar num ambiente escuro, porque para ver o céu, lembre-se, céu noturno, vocês têm que estar num ambiente escuro. A mesma coisa para vocês verem bem o estelário. Vocês vão ver muito melhor se o seu ambiente estiver totalmente escurecido. Então, se puderem escurecer o seu ambiente, vocês vão ver muito melhor o que o Leandro está mostrando. Só uma dica. Uma outra opção que é interessante também para melhorar as cores da tela de vocês, né? Como a prova de vocês, como tudo que a gente vai fazer aqui vai ser em torno da tela do computador, é mexer alguns monitores têm algumas opções pré-programadas. Então vocês podem mexer também nessas opções. O meu monitor, por exemplo, está na opção de gamer para poder ver as cores e tudo mais. Tem a opção de filme. Então também é uma coisa interessante para vocês observarem já desde então. Outra coisa que a gente pode fazer aqui bem interessante é responder uma outra enquete para ver se vocês estão prestando atenção. O que é uma constelação? Vamos respondendo aí. Quantos segundos, Leandro? Quantos segundos? 20 segundos para ver se todo mundo responde dessa vez. Aí, já estamos em 12. Segundos, 13, todo mundo respondendo. 15, 27, 16. 28, 29, 32 pessoas, 33 pessoas responderam. Acabou o tempo! 34 pessoas apenas responderam. Estão lerdinhos, hein? Estão lerdinhos, estão dormindo, é? Vocês querem que esse negócio comece a valer nota? Pois é, tem muita gente que não está prestando atenção. Pois Mesmo sem saber a resposta, pode responder, tá, gente? Não tem problema. Compartilha aí com eles a resposta, para ver se eles acertaram. Pois é, vamos lá, ó. Compartilhando as respostas para que vocês possam observar. Aqui nós tivemos 91% de acerto. Uma coisa interessante é que a gente aprende na escola, né? Isso é interessante a gente explicar, porque não temos só professores, alunos, temos pais de alunos também. E até alguns professores podem não... Marca definida no céu, é isso.
Isso, é isso. É uma área definida no céu. Bom, o conjunto de estrelas é o que a gente aprende na escola, mas essa definição não está exatamente correta, né? Para astronomia, constelação é uma área definida no céu. Não tem. Eles respeitam, sim, os desenhos que se formam dentro delas e tudo mais, mas isso aqui é como se fosse um mapa. O céu é um mapa. Nós não temos no mapa do Brasil municípios, estados, todos divididinhos. Assim é o nosso céu. Só que ao invés de eles serem divididos em estados, eles são divididos em constelações, tá bom? Então uma constelação é uma área que foi definida no nosso céu, tá? Agora deixa eu parar com essa aqui. A Josina levantou a mão. Josina, pode falar? Oi, Leandro, você Sim, falou sobre o aspecto que nós estamos vendo da sua tela. Eu não sei sim. como as pessoas estão vendo, mas eu estou vendo muito, muito, muito escuro mesmo. Deixa eu tentar. Ah, a janela agora ficou mais. É que você clicou nela e iluminou, é isso? Ah, sim, é porque eu tinha colocado a enquete e aí ela escureceu. Ah, tá. Não, então eu acho que assim vai bem. Acho que tá bom assim. O Tá bom, fundo tá tudo bem bem. escuro, mas eu acho que vai ficar legal. Qualquer problema, gente, informa pra gente poder ver o que a gente consegue fazer, tá? Não só a Josina, mas os alunos, os pais, os professores. Bom, aqui nós temos de novo nossa telinha, como eu falei para vocês, é o nosso atalho F4. E aqui a gente tem o brilho da nossa Via Láctea. A gente pode observar aqui no céu, olha, que com a Via Láctea fica um pouco mais complicado de observar algumas estrelas. Aqui nós temos o Cruzeiro do Sul, tá? Bom, aqui eu posso aumentar o brilho da Via Láctea e voltar. Posso trabalhar ela da maneira que eu quiser. Uma coisa interessante no Stellarium é que vocês brinquem nesses botões, para que vocês possam conhecê-los. Porque se der algum problema aqui no mouse, olha, você vem aqui nesse botão de sair, você fecha e volta e não vai acontecer nada, ele vai voltar ao normal, tá? Então isso é muito importante que vocês possam observar. Outra coisa legal da gente observar, aproveitar que a gente falou do nosso Cruzeiro do Sul, aqui nós temos o Cruzeiro, vocês podem imaginar aqui a cruz, olha. Aqui o corpo da cruz, aqui os braços, o madeiro maior e um madeiro menor. Acho que vocês conseguem imaginar uma cruz. E para poder localizar o nosso polo sul celeste, que é bem importante, a gente pega esse madeiro e repete ele 4 vezes e meia, tá? Que ele vai dar... Aqui ele está quase apontando para o sul mesmo, mas ele vai localizar o nosso polo sul celeste, tá? Só para aproveitar esse tempinho que a gente tem do cruzeiro, já que a gente está passando um pouquinho de estelário, para a gente poder observar. Bom, eu vou desmarcar aqui a Via Láctea, mas é uma coisa interessante para a gente poder observar. Luminosidade da luz zodiacal. Nós temos nossas constelações zodiacais, que são as constelações cortadas pela nossa linha da eclíptica. O que é a nossa linha da eclíptica? Eu vou botar aqui um botão que a gente vai passar de novo depois. A nossa grade da eclíptica. Deixa eu vir aqui. Cadê? Não está no zero. Tá aqui. Essa aqui é a nossa linha da eclíptica. Eu acho que ela ficou um pouco confusa com tantas linhas. Mas essa aqui seria a linha da eclíptica e aqui é a marcação em graus, de como ela iria diminuir e aumentar. A linha da eclíptica é basicamente o caminho que o nosso Sol faz no nosso céu. O canal chama ela de BR dos planetas. Eu estou girando aqui um pouco, mas eu não posso girar muito porque eu tenho uma leve labirintite e não vai ajudar. Bom, essa aqui é a nossa linha da eclíptica. Deixa eu voltar lá onde eu estava para a gente não se perder. Adaptação dinâmica do olho. Não sabemos o que é isso ainda. Se alguém souber, vocês podem me contar. Mas ela não vai ser muito importante para a gente. Visualização da atmosfera. Aqui você coloca e tira a atmosfera. Normalmente no planetário, deixa eu tirar essas opções que estão marcadas aqui. Tem como parar isso? Aqui. Normalmente aqui nessa visualização da atmosfera, você pode mexer em algumas opções, temperatura, pressão, coeficiente de extinção, mas na prova vocês vão fazer sem atmosfera, porque o céu fica mais preto, tá? Então aqui estou mostrando para vocês a diferença que faz.
Acho que você está gravando, né? Não é para Vamos lá, gravar. deixa eu colocar ela de volta. Ou será Poluição que luminosa. isso tá gravando? Quanto maior a poluição luminosa, menos estrelas a gente enxerga. A gente vai tentar, claro, sempre nos treinamentos, na prova, colocar um nível aceitável de poluição, tá? Nem que apareça uma quantidade absurda de estrelas que você perca a sua referência e nem colocar muita poluição para que você não consiga ver nada. A gente pode observar esses efeitos de poluição luminosa no Rio de Janeiro, em São Paulo, que nós temos muita gente, muita luz, e aí você não consegue observar muito o céu porque a luz acaba atrapalhando. Essa opção aqui é basicamente o que nós temos da chuva de meteoros que a gente pode colocar. Para a gente também não é interessante. Escala absoluta e escala relativa. Bom, aqui nessa escala, eu estou movimentando aqui o céu para poder voltar no cruzeiro. Aqui está o nosso Cruzeiro do Sul. Acho que vocês estão observando com o mouse. Aqui nessa escala eu usei o cruzeiro como minha referência para saber se a escala absoluta estava boa ou estava ruim. A gente altera a escala das estrelas. Se eu deixar o botão apertado, olha como o tamanho, como o céu vai mudando. Então eu vou voltando aqui. Essa é a configuração que veio no estelário. Eu achei ela interessante. Então foi a configuração que vai permanecer. Vamos ver agora uma outra opção. Vamos ver agora, vocês têm 20 segundos para responder essa nova opção. Quantas vezes o comprimento do modelo maior do Cruzeiro do Sul precisa ser multiplicado ao longo da sua direção para chegarmos ao Polo Sul Celeste? Já temos 29, 30 pessoas, 33, 32, 18 segundos, 19 segundos, 20 meu Deus, segundos. acabou. Ei, parabéns, todo mundo acertou. Quer dizer, os 34 que responderam, né? E temos 45 pessoas na sala. Ai. Vou ter que tirar nota de quem não respondeu, hein? Tá bom? Pois é, gente. Parabéns. Todo mundo acertou, significa que estava prestando atenção. E quem não respondeu é porque não estava prestando atenção, né? Não sabia responder, né? Tá bom. Lembra, gente, que é importante que vocês respondam pra gente saber se vocês estão aí. Lembra que a gente pode acabar tirando ponto de vocês, né? Porque se vocês não participarem dos treinamentos, como que vocês podem fazer parte da seleção dos alunos, né? Então respondam, mesmo os pais de alunos que estão aí para assistir, os professores, respondam. Essa foi uma das coisas que a gente já falou aqui do Cruzeiro do Sul. Então, eu fiquei feliz que vocês estavam prestando atenção. Estamos sabendo exatamente quem não respondeu. Pode Exatamente. acreditar. O relatório aqui do Zoom vai dizer exatamente quem sumiu da sala e deixou o nome aí aparecendo. Tá? Vamos em frente. Aqui no relatório a gente tem as informações das pessoas, tá? Então, vamos lá. Bom, vamos aqui voltar para as estrelas. Aqui a gente estava mostrando a escala absoluta, vamos mostrar para vocês o efeito da escala relativa. Como eu falei para vocês, o Cruzeiro do Sul, que está bem aqui, ele acaba me guiando para eu saber se está um céu muito diferente do céu que a gente costuma observar. Olha como é que vai ficando estranho a escala relativa. Então o que eu aconselho a vocês é deixar esses dois aqui no 1, tá bom? E aí você consegue ver as estrelas bem mais bonitas, bem mais próximas. A cintilação são os brilhos, né? Que a gente consegue observar. Vocês podem ver que vira quase uma casa de festas desse jeito. Então a gente vai voltar no 0.2. Limite das magnitudes, ele vai limitar a quantidade de estrelas que a gente vai conseguir ver, né? A magnitude que a gente observa, quanto maior o número dela, menos a gente consegue observá-la. Então, uma estrela de magnitude 5, ela é mais fácil de ser observável, ela é mais brilhante do que uma estrela de magnitude 6, tá? Então, se eu diminuir esse limite aqui da magnitude, a magnitude 6 eu já não consigo observar. Olha como é que o céu fica vazio. Então, aqui, a gente nem vai colocar o limite da magnitude, mas estava em 6,5, tá bom? Essa opção aqui é para suas estrelas ficarem com pontinhos. Aqui, olha. Como vocês podem observar, então, só uma opção visual mesmo. Nada muito importante. Rótulos e marcadores, você aumenta aqui as opções dos rótulos e marcadores.
e você tem tudo escrito no céu. Fica impossível de você trabalhar. Você vai diminuindo e aí você tem, por exemplo, aqui os nomes das estrelas, que às vezes é interessante para você estudar, principalmente quando você está começando, tá? Então isso é legal que a gente observe. Vamos lá, uso adicional dos nomes das estrelas. Não consegui verificar o que isso aqui faz exatamente. Vamos para a próxima opção, esse SSO. Aqui a gente deixou marcados os objetos do sistema solar. Aqui você pode mostrar as órbitas. Essa opção aqui eu não consegui verificar o que é, mas aqui vocês conseguem alterar a cor. Tem essa opção nesse estelário novo. Simular a velocidade da luz também não vemos nenhuma diferença. Limite de magnitude, como a gente já mexeu. Escala da Lua. A escala da Lua é uma coisa interessante de vocês trabalharem. Eu coloquei ela aqui com 4. Eu vou pesquisar a Lua para vocês poderem observar o tamanho dela. Deixa eu tirar aqui a superfície. A gente ainda vai explicar se tirar a superfície e tudo mais. É só para mostrar para vocês. Olha aqui o tamanho da Lua que eu deixei. Eu ainda vou avaliar perto de algumas constelações se esse tamanho é suficiente para poder trabalhar com algumas coisas, mas nos treinamentos, na prova, em tudo que a gente for fazer, nós vamos ter a Lua. Se a gente tira a escala dela, olha o tamanho que ela fica. Ela fica muito pequena. Então a gente vem e aumenta ela um pouquinho, tá? Mas isso a gente vai trabalhando, era só para mostrar para vocês por que a gente mexia nisso. Bom, vamos lá. Para o algoritmo, vamos para outra opção, DSO. Isso aqui é bem importante para vocês estudarem, porque aqui vocês conseguem ver vários catálogos. E o catálogo mais importante para a gente, o único que a gente vai utilizar aqui nos treinamentos é o catálogo Messier, que é o que está marcado. Se você marcar outros catálogos, vão aparecer outras coisas no céu. E aí, aqui a gente consegue, deixa eu colocar, olha, coloquei os rótulos e marcadores. Vou colocar os rótulos. Então, deixa eu tirar essa tela aqui para vocês poderem observar. Vocês conseguem ver onde estão os objetos Messier com seus nomes. M96, M95, tripleto do leão, M98, M85, M53. Isso vai ser muito importante para vocês durante os treinamentos e durante as provas, tá? Então é uma coisa importante para vocês estudarem. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, os NG6. Olha como é que o meu céu fica poluído, tá? Então, por isso a gente vai trabalhar apenas com os Messiers. E aí, inicialmente, você pode trabalhar com os nomes e você pode clicar nele também para saber. Por exemplo, esse aqui é o M101, tá? Então, inicialmente você trabalha desse jeito e depois você pode tirar totalmente os rótulos. Porque aí você vai continuar com as marcações, vai poder treinar se você está conseguindo observar a região deles e tudo mais. E caso você tenha alguma dúvida, você clica em cima dele e vai estar aparecendo aqui qual o nomezinho dele, tá bom? Alguém está com alguma dúvida? Gente, levanta a mão se tiver, por favor. Eu acho que eles querem fazer mais uma enquete, Leandro. Eles estão Então, adorando vamos as lá. enquetes. Vamos testar como é que vocês estão com seus conhecimentos astronômicos. Vamos lá, essa aqui é super fácil, a gente não falou aqui ainda, mas olha, 20 segundos para poder responder. Qual a estrela mais brilhante durante a noite? É claro! Vamos lá, respondendo. Aí tem um monte de perguntas, tem uma barrinha para você escorregar aí para ver mais alternativas abaixo da Então, 5 segundos. 3, 2, 1, 20. Acabou o tempo! 32, 33, 34 pessoas aparentemente responderam. Os outros vão perder nota, viu? Parece que nós só temos 34 pessoas assistindo realmente. Isso é uma mas coisa estamos com importante 46 pra gente... participantes aqui, contando comigo e com você, entendeu? Pois é, a gente tem que observar isso no relatório depois para poder ver as pessoas que não estão participando. Eu vou compartilhar aqui o resultado com vocês, para vocês poderem observar. A resposta certa é Sirius, é a estrela alfa da constelação do Cão Maior, é a estrela mais brilhante do céu no período da noite. Tá bom? Quem responder Rio, Kentauros e Antares já tem bastante que estudar aí pelo estelar, já tá sabendo, né? Pois é. Eu não sei se é algum professor que está respondendo só para ver o que aparece. Não pode, tem que acertar. Vamos lá. Pois é, ó, esses professores aí que estão assistindo tem que acertar tudo para dar o exemplo para os alunos. Bom, vamos lá, gente, onde a gente estava.
aqui em marcações. Aqui a gente tem a nossa esfera celeste que vai estar aparecendo. Aqui a gente pode marcar. Opa, calma aí. Apareceu aqui uma outra tela. Pronto. Voltou. Grade equatorial. Ué. Aqui pra mim tá pulando o pulso. Não sei por que na minha tela, gente. Pronto. Bom. Grade equatorial. Da data J200. Grade da eclíptica. Aqui você pode ir colocando quantas grades você quiser. Quantas marcações você quiser. Só que seu céu vai ficar extremamente poluído. E aí já não é nada interessante trabalhar dessa maneira. E você pode alterar as cores. Uma coisa que os alunos mais próximos da gente que conhecem é que eu sou daltônico. Então, eu preciso alterar algumas cores. Por exemplo, eu posso botar a linha da eclíptica e aqui aparecem algumas outras informações da eclíptica também. Olha aqui. Ó. Essa aqui é a eclíptica. Se eu botar a segunda marcação, somem os graus. Se eu tirar a terceira, também estão sumindo os graus. Como eu falei para vocês, a gente vai testando e brincando aqui nelas. Se eu quiser alterar as cores, eu espero que não trave, mas eu clico aqui nesse botão e aí vai aparecer uma grade de cores que eu acho que não está aparecendo na tela de vocês. Quando eu clico nessa grade de cores, eu tenho que trocar de tela aqui no computador, porque ele aparece como se fosse uma tela fora do Stellarium, tá? Mas isso é só para vocês saberem, caso vocês precisem trocar essa cor, é interessante. Na minha versão só tem duas colunas aí na minha versão aqui do Stellarium só tem duas colunas dessas quadradinhos cinzas aí, da coluna do meio aí. Aqui eu tenho 3 marcadores, até nessa opção do meio. Nas da esquerda eu tenho um só, pontos cardeais, por exemplo. E aqui na direita eu tenho um marcador só também, tá? Mas é interessante para a gente trabalhar com as linhas e tudo mais. Paisagem. Paisagem é uma coisa que não faz diferença nenhuma você mexer. Se você se sentir melhor no oceano, você coloca o oceano. Aí você vai ver que vai aparecer um oceano na sua tela. Se você achar melhor Júpiter, aí isso provavelmente vai modificar a posição das estrelas no céu. Então a gente deixa a posição que veio. Tudo bem? Cultura estelar. Cultura estelar nós utilizamos a ocidental. E aí, caso você tem outro tipo de ocidental aqui, que a gente não testou, mas normalmente muda a arte das constelações. Mas se você quiser estudar algumas outras coisas diferentes, tem aqui a cultura maia, macedônio, e aí eles vão mostrando outras constelações para vocês. Para prova, isso também não vai ser importante. Sim. Aqui na direita, embaixo, nós podemos utilizar, deixa eu aumentar essa tela, para vocês conseguirem enxergar melhor. Bom, aqui nós temos exibir os rótulos das constelações, mostrar as linhas, os asterismos, que é algumas coisas que vocês podem utilizar, que são alguns pontos importantes, fáceis de localizar algumas outras coisas, tudo bem? Esse aqui eu não sei o que ele mostra exatamente. Bom, aqui nós temos outras opções, usar nomes nativos dos planetas, o brilho das artes. Basicamente isso aqui são coisas que você mexe no visual do Stellarium. E esse aqui da ponta, eu não vou clicar, tá, nessa última opção, porque elas são as pesquisas e aí trava meu computador, tá bom? Se alguém tiver com um computador muito bom, quiser testar, não tem problema. Mas aqui, se eu clicar, eu vou ter que fechar a nossa tela. Bom, aqui nós já vimos várias opções que nós temos no Stellarium. Janela de pesquisa. A janela de pesquisa é bem interessante quando você quer procurar um planeta, por exemplo. Se eu quero procurar Júpiter, você pode clicar, ele vai centralizar na tela, você pode apertar Page Up do seu teclado. Você consegue observar o seu planeta bem de perto, junto com as luzes. E Page Down para voltar. Ou aquele botãozinho do meio do mouse, o Scroll. Você consegue observar também, tá bom? Pode ver até a sombra da estrela, do da satélite. Lua, tá vendo a sombra aqui, ó? Aham. Bem, aqui nós temos a sombra de um dos satélites. Aqui eu posso clicar na Lua Io. Posso obter algumas informações dela também. Voltar um pouco. E aí vamos voltar para o nosso planeta. A gente poder continuar. Voltamos.
Bom, então aqui na janela de pesquisa, que tem o atalho de F3, nós podemos pesquisar nosso objeto, nós podemos utilizar as próprias Atalho do letras que gregas. mesmo? O atalho da janela de pesquisa é F3. Ah, tá bom. Aqui, ó, pesquisa F3, visualização do céu F4, Certo. janela de data e hora F5, janela de localização F6. Bom, gente, outra coisa legal aqui, principalmente para quem está aprendendo astronomia, gosta de astronomia, é o Simba. Simba tem um site dele na internet, que ele tem diversas informações sobre várias estrelas. Ele é utilizado em trabalhos de astronomia e tudo mais, tá? Então, ele ainda é um pouco interessante. Aqui, posição, lista, aqui eu não tenho mexido muito, mas aqui você consegue achar os asterismos também, tá? Então, se quiser procurar algum especificamente, aqui nas opções para usar o servidor do Simba para alguma pesquisa. E essas são algumas opções que nós temos nessa parte, na janela de pesquisa. E agora, para a gente poder observar mais algumas coisas, nós vamos responder mais 20 segundos dessa pesquisa. Qual a estrela alfa da constelação do nosso cão maior? É Vamos isso ver quem aí. está Qual é a prestando estrela atenção. alfa do cão A gente maior? já falou sobre isso. Respondendo, 10 segundos já se passaram. Vamos lá, gente. Até 20. Todo mundo, 33, 34 já responderam. Olha. E o tempo está acabando. Só temos 34 mesmo. Opa, 35. Tivemos uma resposta a mais dessa vez. De 46, menos nós dois que não estamos votando, né? 44 pessoas habilitadas para votar e 35 votaram. 100% dos votantes acertaram, e quem não votou é porque errou, viu? Quem não votou é porque errou. Não sabia, portanto. Ai. Vai perder nota. Olha que a gente comentou aqui que Sirius é a estrela mais brilhante do céu e a estrela alfa da constelação do Cão Maior. É isso aí. Então, se tivesse prestando atenção, essa aqui seria uma questão fácil. Tá. Muito bem. Vamos lá. Fechei essa outra enquete. Vamos para outra aba, janela de configuração F2. Então, gente, essa janela também aqui, a gente não mexe em praticamente nada dela, tá? A gente deixa ela boa parte como ela veio. Mas um botão muito importante é que depois que você configura, por exemplo, os Messiers no céu, como estão aparecendo aqui os meus, você tem que vir aqui e salvar as configurações. Por quê? Para quando você abrir, tá aqui direitinho. Então, você está brincando no Stellaro, vendo as opções que você prefere. E aí você, por exemplo, já ajeitou as opções dos nossos Messiers, que é importante para você. Você vem aqui e salva as configurações, tá bom? Para você, na hora que você entrar, tá lá tudo direitinho. E se der alguma coisa errada, é só não salvar as configurações ou restaurar as definições padrão, tá? Isso salva muito a gente quando a gente está mexendo nesses programas. Bom, aqui, informações. Para a gente, tem algumas coisas que são bem importantes, como o nome. Por exemplo, eu clico aqui, eu quero saber o nome, quero saber o catálogo. Então, isso... E coloquei aqui magnitude visual e absoluta. Eu posso clicar em alguma estrela também, tá? Mas aqui, nesses campos exibidos, vão mostrar para a gente as informações que a gente quer do objeto em que a gente está clicando. Se eu quiser ascensão ou declinação, vocês podem ver aqui em cima, na esquerda, no canto superior esquerdo, que eu vou clicando e vão aparecendo mais informações. Só que você tem os prós e os contras. E o contra é basicamente que vai ficar muita informação ali naquele canto. Então, por exemplo, eu só deixei o nome, o número do catálogo e a magnitude visual e a magnitude absoluta. Tá bom? Então, vocês podem configurar dessa maneira também. Aqui em cima eu configurei com informações personalizadas para poder ficar direitinho. Se eu colocar todas as disponíveis, fica tudo marcado. Se eu botar personalizada, eu posso vir desmarcando tudo que está marcado nesses quadradinhos que nós temos aqui. Extras. Esses extras aqui eu achei ele interessante, pelo menos eu ainda não tinha visto ele com uma versão bem anterior do Stellarium, mas principalmente os botões adicionais. Por quê? Aqui, por exemplo, nesse botão, a gente pode colocar os limites das constelações, que é bem interessante da gente poder observar. E esses botões adicionais aqui, eles vão aparecer aqui embaixo. Então aqui, olha, limite das constelações. Ele só aparece porque tem esse botão marcado.
Lembrando que a pergunta que a gente respondeu é que uma constelação é uma área definida no céu. Então, as áreas definidas são essas, em que os limites mostram pra gente, tá bom? Então, se você tiver com isso aqui desmarcado, você não vai ter opção de clicar aqui de maneira rápida. Se você tiver marcado, você pode vir aqui e apertar. Ele tem um atalho também, que é o B, tá? Então, se você quiser utilizar, é bem fácil. Eu botei a grade da eclíptica. Deixa eu tirar aqui os limites. A grade da eclíptica, tá bom? Você pode botar outros botões também. Mostrar botão de centralização, botão do modo noturno, que é quando você está estudando de noite. Cadê ele? Tá aqui. Ele deixa a sua tela toda vermelha. Isso aí para vocês verem a tela compartilhada provavelmente fica bem ruim, mas se você está de noite, não quer machucar seus olhos com a luz, quer estar observando o céu, é interessante que você utilize. Exibir botão das imagens de fundo e nebulosas. Tem esses botões aqui que a gente pode mostrar, tá? Se eu desmarcar eles aqui, eles somem. Então, quando você quer estudar os Messias, essas coisas, é interessante que vocês tenham esses botões, tá bom? Deixa eu ver. Bom, são esses botões aqui que são bem legais pra gente. Tempo a gente não mexe em nada. Ferramentas também, tem opções de planetário, pra gente aqui não é interessante. Apresentação, aqui você tem alguns vídeos que são até interessantes do Stellarium. Só que normalmente quando esse vídeo acaba, você não consegue mexer em mais nada do Stellarium, você tem que fechar o seu programa. Pelo menos no meu computador aqui, todas as vezes isso aconteceu. E aqui tem alguns complementos que você pode adicionar algumas coisas, como claros, editor do sistema solar, coordenadas do mouse e coisas do tipo que a gente também não vai usar. Tem um botão aqui que eu esqueci de falar para vocês no Extras, que é importante. Aqui, essa atualização do catálogo estelar. Aqui, se você não tiver isso aqui atualizado, às vezes alguns Messiers, alguns NG6, apesar da gente não cobrar os NG6, não vão aparecer no seu estelário. Então aqui normalmente são 9 ou 8 catálogos, e você vem aqui, normalmente está nesse canto aqui, e você coloca para baixar, tá bom? Gente, tem alguém com alguma dúvida nesse momento? Por enquanto, nada ainda. Levante sua mãozinha. Eu tenho, Leandro. Tinha levantado a mão e você não tinha visto. Não vi, desculpa. Pode falar. Duas dúvidas. Teve uma hora que você falou atalho B, eu perdi. Que atalho B era esse? A gente vai passar de novo por ele, mas ele está aqui embaixo no limite das constelações, onde está o mouse agora. Se você aperta o B, ele aparece no limite das constelações, sem você precisar apertar nenhum outro botão, tá? Ou você pode colocar aquele botão no Stellarium, como a gente colocou naquele momento. O canal está ressaltando B de bola, tá, gente? Border, Isso. Border, isso aí. A outra dúvida é se tem algum botão para voltar à configuração inicial, porque a gente às vezes mexe muito e não sabe voltar como era antes. Sim, sim. Deixa eu voltar aqui. A gente mexeu nessa configuração. Janela de opções do céu. É lá em configurações, se eu não me engano. Acho que é a configuração normal. Lá na outra. Aqui, F2. Se você apertar o F2, por exemplo, esse atalho aqui, que tem essa estrelinha aqui em cima, essa ferramenta. Se você vier em principal, eu não estou conseguindo clicar no meu principal. Porque a tela da enquete ainda está na frente de tudo. Toda vez que isso acontece, você não consegue clicar. Olha, vamos ver se vai. Foi. Obrigado, gente. Aqui, olha, aqui no principal, você tem salvar as configurações que você colocou, que, por exemplo, que eu dei o exemplo do Messier, que é bem interessante quando você já ajeitou do jeito que você quer para você estudar, por exemplo. Aí você salva. Caso você faça alguma coisa errada, você vem aqui nessa opção do lado e restaurar as definições padrão. Tá? Então, quando você aperta aqui, ele volta para toda a configuração inicial do Stellarium. E aí você pode fechar, voltar, ele vai estar normalzinho, todo bonitinho. Tá bom? Então, você vem aqui de novo no F2, ou nesse botão principal, que aí aqui embaixo restaurar as definições padrão. Certo?
Josina, foi? Certo. Ok, certo. Obrigada. Nada, tudo bem. Vamos lá, gente. A gente já viu aqui essas opções. E agora, a gente já está um tempo sem fazer, então a gente vai para a próxima Eles enquete. querem mais uma. É isso daí. Qual é a estrela alfa da constelação do Escorpião? 20 segundos. Vai ser muito tempo para responder. 14, 10 15, segundos, 16, tá 18, 19, faltando. 20, 22, 24 pessoas, 27, 29, 31 pessoas já responderam. 5 15 segundos. segundos se passaram. Cadê o restante? 20 Acabou. segundos, 34 pessoas, 35, 36, 37 responderam. Temos 47. Menos a gente 2. está melhorando, mas aos poucos, né? Alguém está faltando É. ainda nessa pesquisa. Sim. Bom, gente, Compartilhou a tela com aqui eles aí? tô compartilhando. Aqui a resposta correta da estrela alfa da constelação de Escorpião é Antares, tá bom? A maioria dos participantes acertaram, 92%. Tem até uma história da mitologia legal, depois vocês podem dar uma pesquisada, a nível de conhecimento mesmo. Mas essa aqui é a nossa estrela alfa, tá? Deixa eu fechar aqui, voltar, fechei de novo. Tela do Stellarium pra gente ver mais algumas opções. Fala, professor. Leandro, Canali, o Oi. problema do Gustavo está resolvido, tá? Ele estava usando o Zoom do navegador e sem ser o Zoom instalado. Uhum. Então ele não estava recebendo a enquete. Agora ele recebeu, ele entrou pelo celular e ele respondeu. Então acho que os dois que estavam faltando era o Gustavo a mais e eu, porque estava tentando resolver o problema dele. Tá bom, não, sem problemas. Mas eu acho, não, mas acho que o caso dele está resolvido então, tá? Tá bom. É uma coisa interessante porque nem tinha conhecimento que no navegador não aparecia. Então, obrigado aí pelo feedback. Falou. Bom, gente, aqui nós temos algumas janelas de cálculos astronômicos que, quando eu entro neles, trava as coisas do meu computador. Então, eu só clico nele e saio, tá? Bom, tem algumas coisas aqui que são até interessantes, de gráficos e tudo mais, mas eu não consigo utilizá-los aqui. Não sei se o canal tem alguma coisa para falar sobre eles. Sobre o quê? Sobre janela de cálculos astronômicos. Tem aqui no meu computador, mas... Não, isso daí por enquanto não. Isso daí não é tão básico, não. Só mais adiante. Isso aqui eu não vou utilizar. Aqui é tela de ajuda, gente. A tela de ajuda é interessante quando você quer pesquisar alguma coisa, alguns atalhos. Então você vem aqui na tela de ajuda, vê o que você quer direitinho, dá uma lida nela, tá? Bem simples de mexer. E agora a gente vem aqui embaixo nesses atalhos, que a gente até adicionou alguns. Vocês já tem alguns aqui embaixo no canto inferior esquerdo, tá? Mas pra gente é interessante, principalmente conhecer esses pequenos atalhos. As linhas das constelações, a gente pode colocar elas ou clicando aqui. Aqui vocês podem observar as figuras, digamos assim, de dentro das constelações, as linhas que ligam algumas estrelas que estão dentro das constelações. Ou apertar o C. Se você apertar o C, você já tem essa opção, tá? Alguém sabe que constelação é essa daqui? Nós não temos ela na enquete, mas você pode pesquisar, tá? É como se fosse um bule de café, né? Uma chaleirinha que chamam. Conhecida também como... Alguém responde? Ninguém responde, gente? Responde alguém, gente. Sagitário? Muito bem, Sagitário, isso aí. Quem respondeu, eu vou ganhar um ponto extra. Eu não sei quem foi, mas... Aqui nós temos nosso Sagitário aqui. Bom, aqui nós temos, então, a nossa opção de colocar as linhas das constelações. Rótulo das constelações. Quando você está em dúvida, você pode utilizar o rótulo das constelações, que aí você vai ver o nome dela. E é o nosso atalho V. Então, aqui, ó, rótulos das constelações, é o V. Tá? Tá em dúvida, coloca ali o rótulo. Vou deixar o rótulo. Figuras das constelações, é uma coisa mais da arte mesmo, tá? Então, essa figura tem relação com a cultura, que nós vimos em alguns passos atrás. Mas aqui nós temos Sagitário, coroa astral, algumas coisas interessantes da gente observar. E aqui a figura da constelação tem o atalho do R, rótulo V. Tá bom? Então, essas são algumas opções que nós podemos, né,
observar do nosso estelário. Aqui a gente pode responder uma outra pesquisa rapidinho. Qual atalho nós utilizamos para mostrar as linhas das constelações? Você acabou de falar, rapaz. Você acabou de falar isso. Ó, quem errar essa é porque estava dormindo mesmo. Olha aí, ó. Olha. Teve uma pessoa que desse Z, não é Z, diz a 20 segundos, gente, tá acabando. Olha aí, olha aí, olha aí. Opa, faltou muita gente responder, gente. O que aconteceu? Estavam distraídos, olha aí, ó. Pois é, gente. Olha, nós tivemos só 30 votos nessa. Pois é. A maior parte das pessoas acertou, é o C. Lembrando que você pode clicar com o seu mouse. né, Leandro? Não é C de constelações? C de constelação, exatamente. É uma boa relação. Quando você quer ver as linhas das constelações, você aperta o C de constelação. Exatamente. Muito bem. Mas vamos lá, gente. Vamos prestar atenção que a gente está... Esses botõezinhos são interessantes, às vezes, a gente saber quando a gente quer ver rapidamente, tá? Leandro, a tela da enquete dessa vez não apareceu o resultado para mim. Deixa eu mostrar para você. Tem que dar um share aí, share results. Apareceu agora? Tá aparecendo só a tela. Apareceu agora. Sim, legal. É um delay. Então, aqui a gente pode ver os votos, tá bom, gente? 3 pessoas votaram no Z, uma pessoa votou no X, uma pessoa votou no C, e 2 pessoas votaram no V. E 24 no C, pois é. A maior parte acertou, 80%, mas muita gente não votou, gente. Lembra que é importante vocês votarem, principalmente para a gente saber que vocês estão participando, tá bom? Então isso é bem importante. Vamos continuar. A tela cinza continua. A janelinha da enquete continua em cinza. Saiu agora? Saiu. Isso, obrigado. Aí aqui nós temos os rótulos que nós passamos. Vamos colocar todas as nossas coisinhas de novo. Quando vai ficando muito poluído é interessante você tirar alguma coisa, né? Linha do asterismo. Deixa eu tirar as outras coisas para que vocês possam observar essas linhas de asterismos. Essas linhas são para a gente poder observar algumas relações que as constelações têm. Como, por exemplo, aqui a chaleira do Sagitário. Aqui. Ele coloca só a chaleira, para que fique, digamos assim, mais fácil de você conseguir reconhecer. Tá? Então, essas linhas são exatamente para isso. Aqui nós temos o rótulo do asterismo. Ele está em inglês, né? Mas você consegue entender o que ele está falando. Vamos voltar. Outra coisa bem importante, que eu vou botar linha, rótulo, arte. Aqui um que a gente já passou é o B, que tem os limites das constelações. Aqui vocês podem observar que as artes são apenas artes do programa. Elas não obedecem necessariamente os limites das constelações, tá bom? Então, elas só estão aqui mesmo a nível visual. Figuras, tirei. Mas dentro, as estrelas daquela constelação estão dentro desses limites. E aí é muito importante vocês saberem, por exemplo, eu estou apontando aqui um objeto, o M75. E ele está na constelação de Sagitário. Mas ele já está bem próximo ao limite. Então, vocês têm que saber exatamente em qual constelações eles estão, terem essa noção dos limites, onde se encontram. Aqui, por exemplo, tem do Índio, tá bom? Mas o importante para saber qual uma constelação é observar seus limites. E o atalho, mais uma vez, é o B. Vamos voltar. Aqui nós temos as grades. Eu coloquei a grade da eclíptica que vem a mais, mas aqui já vem com a grade equatorial e azimutal. Então aqui nós temos a grade equatorial. Aqui a gente pode ir no polo dela. E a grade azimutal. Então aqui a gente pode observar algumas delas, assim como a grade da eclíptica. Onde a gente pode ver a linha da eclíptica, também a linha onde passam bem próximo dos planetas, né? Se tiver algum planeta no céu, você já tem uma noção onde está a linha da eclíptica. Aqui tem os graus dela, 0, 5, 10, tá? Então é interessante de você observar. O atalho da grade equatorial é o E. Pelo menos aqui no Rio a gente fala E, né? Mas em outros estados a gente fala E. Mas
é a nossa vogal. A grade azimutal é o Z. E a grade da eclíptica ele não vem com atalho. Tá bom? Então, a gente pode saber esses atalhos. Aqui nós temos a superfície. A superfície eu acho interessante para vocês saberem mais ou menos quais constelações a gente pode trabalhar. Aqui eu estou vendo abaixo da superfície. Olha, dá para ver o planeta Marte. Dá para ver algumas outras coisas. Só que uma coisa que a gente tem que ter em mente é que se a gente vai fazer uma prova, seja num treinamento, seja numa Olimpíada, as pessoas não vão descolocar os limites das constelações. As pessoas não costumam colocar as constelações que estão bem aqui, apenas a metade apareceram no horizonte. Porque você não consegue ter muita referência, você pode ter alguns morros aqui, principalmente no céu do Rio de Janeiro. Olha aqui, esse limite dessa constelação aqui. Então, isso já vai ajudando vocês a quais constelações vocês precisam estudar, quais objetos. Por exemplo, digamos que você tenha que apontar um telescópio para o M75 e ele está muito próximo do horizonte. Às vezes você vai ter dificuldade com as coisas que estão próximas ao horizonte. Então, dificilmente alguém formulando uma prova vai fazer esse tipo de coisa, tá? Então, quando você tiver que focar, foque alguns graus acima. Então, o horizonte é interessante por isso, que você tem ele aqui. Aí, Leandro, 5 Sim, minutos professor. se passaram desde a última enquete. O pessoal está agora atentíssimo. Quem foi no banheiro já voltou correndo, mas pediram 30 segundos para responder a próxima. Vamos dar 30 segundos. Vamos para a próxima, então. Meio lerdinho aí. Olha lá, olha. Qual atalho utilizamos para mostrar as artes das constelações? Respondendo. 10 segundos já se passaram. E um monte de gente ainda falta responder. 14, 15 segundos. Vamos chegar a 30 segundos daqui a pouco. Então já sabe, não pode ir no banheiro, porque você vai perder a enquete. Pronto, olha, ele pediu 5 segundos para ir no banheiro, eu dei 25 aqui no total. Vamos compartilhar os resultados. Vamos lá, gente. Figuras das constelações, as artes das constelações. É o R. Nossas opções estavam erradas. Muito bem. Quer dizer que todos erramos agora, hein? Gente, isso que acontece. A gente tem que prestar atenção, viu? É isso aí. O Dias levantou a mão. Fala, Bruno. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo baixo, mas tô. Bom dia, professor. É que eu tenho uma dúvida. Eu percebi que teve uma hora que você clicou num satélite sem querer no estelário. Eu lembrei que eu também tenho esse problema às vezes. Você sabe de algum jeito de tirar essa opção? Desabilitar o satélite, que sempre foi um pouco inconveniente. Aqui, olha. Então, aqui nós temos as indicações de satélites, que é o Ctrl Z também. E aí, se eu não me engano, eles somem. Você pode dar uma testada e observar. Porque quando eu cliquei ele até um pouco sem querer, porque a gente não vai utilizá-los, digamos assim, tá? Mas aqui tem, olha, indicações de satélite. Tenta testar ele e ver o que acontece. Eu acho que deu certo aqui. Obrigado. E ele também tem alguma configuração aqui na janela de configuração que fala sobre satélite. Deixa eu ver. Informações principal. Deixa eu ver só nesse. Não. Aqui. Não sei se era no anterior, mas deve ser essa opção então. Porque tem essa opção de você tirar os satélites do céu, sim. Tá? Sim, eu já vi também, só que não sei onde está. Precisa gastar um tempo para achar no meio de tanto botãozinho de configurações aí. Mas eles podem ser desabilitados. Se não for essa opção, na próxima aula eu trago para você. Tá? Porque aí eu dou uma olhada. Beleza, obrigado. Nada. Figuras das constelações, rótulos das constelações. É aquela questão de ver se essa daqui. Mas vamos lá. Onde estávamos? Estávamos aqui na superfície. Pontos cardeais. Para iniciar o estudo de vocês, eu aconselho que vocês tenham os pontos cardeais, tá? Mas, ao longo do tempo, vocês têm que treinar a observar as constelações que vão nos ajudar a achar os pontos cardeais. Como, por exemplo, a gente mostrou o Cruzeiro do Sul.
Eu tô rodando rápido, tô ficando tonto. Estou rodando mais devagar, para que não prejudique a minha saúde. E você pode fazer isso também, assim como a gente faz dentro do planetário. E é só a setinha para a esquerda ou setinha para a direita, para cima ou para baixo, e você move a tela, pessoal. Isso é verdade, isso é bem importante. Intuitivo. Deixa eu respirar aqui. Então, aqui a gente está no sul. Cadê o meu cruzeiro? Tucano, hidra, fêmea, peixe voador. Aqui no estelar, às vezes, a gente se perde. Tá aqui o Cruzeiro do Sul. Nossa, tá grande. Aqui, olha. Deixa eu botar aqui ó, as coisas interessantes dele. O tempo tá passando bastante do reloginho dele. Aqui nós temos o Cruzeiro do Sul. Deixa eu me afastar um pouco. Aqui. Aqui a gente pode ver o Cruzeiro do Sul aqui em cima. A tela tá poluída? Se vocês quiserem, eu posso tirar as linhas. Tá. Aqui nós temos o madeiro maior, como nós mostramos. Você pode medir ele com o dedo, assim como você faz no céu normal. E você vai medir ele com o dedo e vai repetir ele 4,5 vezes no céu. E aí você vai chegar a essa grade aqui, nosso polo celeste sul, e traçar uma reta para o chão. Assim você acha o seu ponto cardeal sul. Você achando seu ponto cardeal sul, você acha os outros também. Então, os pontos cardeais são importantes para que vocês saibam se localizar, mas é interessante que vocês consigam trabalhar com eles, achando cada um deles pelas constelações. A gente costuma usar o Cruzeiro do Sul porque é uma constelação fácil de ser observada, é uma constelação fácil de você conseguir achar, tá? Se você quiser testar, pode utilizar aí seu dedo, que dá certo. A gente faz muito isso no planetário também. A atmosfera, como eu mostrei para vocês antes, aqui nós temos o botão dela, ela tem o atalho A, tá? Com o atalho você vê que o céu fica bem mais escuro ou fica mais claro devido a esse efeito, né, da atmosfera. Bom, agora a gente vai responder uma outra perguntinha com várias opções. Quem é a estrela alfa da constelação Fênix? 30 segundos, acorda, vamos lá, 30 segundos, a alfa da Fênix. O canal tá mais bonzinha nessa, hein? 30 segundos, 30 segundos, 20 segundos. Vamos lá, gente, vamos lá, 10 segundos. O pessoal possa ler todas as alternativas, entendeu? É. Vamos, 3, 2, 1. Vamos lá, olha, gente, tivemos 32 votantes e 27 alunos, deixa eu compartilhar aqui com vocês. 27 alunos acertaram. A estrela alfa da constelação de Fênix é Ankaa, tá? É uma estrela relativamente fácil de ver no céu noturno mesmo, tá bom? Mas tá faltando gente para votar. Nós tivemos 32 votantes, já tivemos 37 em uma outra, tem mais de 40 pessoas na aula, digamos assim, então é interessante que a gente vote aí para a gente saber todo mundo que está participando. Deixa eu voltar com a atmosfera. Aqui uma coisa bem legal, esse próximo bloco, objetos de céu profundo. Aqui nesses objetos de céu profundo, se eu deixar marcado, vai mostrar para mim os Messias, como por exemplo aqui esses 3. Olha. Então, quando você quer estudar, que você ainda está iniciando, que você ainda não sabe como você vai fazer, você deixa marcado. E aí você tem aqueles rótulos nas opções que eu mostrei para vocês, onde a gente pode colocar os nomes também, tá bom? Rótulos dos planetas, caso você queira observar quais são os nomes dos planetas que estão aparecendo naquele céu. Imagens de fundo de céu profundo. Isso aqui não faz muita diferença de verdade, gente. Tá? Então, não precisa dar muita atenção a ele. Alternar entre montagem equatorial e azimutal. Aqui, esse efeito que a gente tem do nosso telescópio, é interessante a gente observar, por exemplo, alguns planetas, como Júpiter. Eu digitei aqui sem estar na tela de busca e apareceu tudo isso na tela. Deixa eu só desmarcar essas grades, isso aqui, isso aqui, isso aqui.
Bom, eu pesquisei Júpiter. Cadê? Sumiu meu Júpiter? Tá aqui, Júpiter. Parece que tinha travado alguma coisinha. E aí, com essa opção desse tipo de montagem, entre a montagem equatorial e a montagem equatorial, você consegue perceber, por exemplo, é superfície isso? Não sei. Você consegue ver o movimento das luas ao redor do planeta. Deixa eu tirar a atmosfera e a superfície. Ou quando você fica só fixado nele, que fica um pouco mais complicado. Com outra montagem, você trava o planeta. Então, é interessante a gente saber, mas a gente não vai utilizar aqui no treinamento em si. Deixa eu parar o tempo, porque eu não consigo ficar com ele desse jeito. Deixa eu voltar. Quando você, às vezes, quiser dar um zoom e ajeitar, digamos assim, qual profundidade você está, é bem interessante você usar o scroll do mouse. É uma opção bem rápida, tá? Para você, digamos, aproximar ou afastar. Bom, vamos lá. Próxima opção, centrar no objeto selecionado. Aqui nós temos Antares, a estrela alfa da constelação de Escorpião. E eu quero centrar nesse objeto para poder me aproximar dela. Eu clico nesse botãozinho e aí ela vai centrar. Então, quando eu aproximo, vai diretamente nela, tá? Se eu não tiver clicado nela, na hora que eu aproximo, ele vai para onde está, digamos assim, seu nariz. Para onde você está olhando no momento, tá bom? Então é interessante desse tipo. O botão à direita é o modo noturno, para quando você estiver estudando em algum lugar bem escuro, você não quer machucar seus olhos, você está observando o céu. Então é interessante. O modo tela cheia no computador, você deixa, tá? Exibir exoplanetas, para a gente também não vai ser interessante. Mostrar e esconder chuvas de meteoros. Aqui nós temos as regiões onde nós temos algumas chuvas de meteoros. Exibir a janela de pesquisa da chuva de meteoros. Aí nós temos aqui a indicação dos satélites, tá bom? Bom, gente, outra coisa aqui que a gente entra no nosso último bloquinho bem importante. E ele ajuda a gente a, basicamente, mostra a nossa data, a nossa hora. Aqui em cima você pode ver, olha. A gente está no dia 26 de maio de 2020, às 6h42. Nosso fuso horário é -3. Se eu quiser voltar... Leandro, o Gustavo levantou a mão, ele tem que fazer alguma pergunta. Gustavo Sobreira. Desculpa. Pode falar, Gustavo. Gustavo, precisa abrir o som. Professor, essa aula será gravada? Ela Você tá terá sendo acesso gravada. aonde? A gente terá acesso a ela depois? Sim. Sim, O canal senhor. pode explicar melhor sobre isso. Sim, senhor, vai estar disponibilizado. Mas aí daquele que faltar numa aula, né? Para ficar olhando a gravada. A gravada é para você aprender, reaprender tudo, né? Mas tem que assistir a aula. Presença claro. aqui tá nota, cara. Faltou, perdeu nota. Mas tá gravando. Vamos lá. E ainda tem as enquetes também, Sim. que são importantes. Bom, aqui nesse botão você pode voltar o tempo. E aí você dá um clique, ele volta devagar. Você dá outro clique, ele volta mais rápido. E assim ele vai seguindo, tá? Aqui nesse botãozinho, nesse botão aqui, você pode pausar o tempo. Então, por exemplo, na prova que a gente faz no planetário na seletiva, todo mundo faz com o mesmo céu. Aqui os treinamentos também vai ser com o mesmo céu. Então a gente sempre pausa o tempo ou deixa o tempo. Você pode deixar o tempo correr, mas é complicado de você ficar observando o céu. No nosso caso, sempre com o tempo pausado. Esse outro botão, ele põe normalmente a hora que você está, a hora que você está no seu computador. Leandro, Bruno Nakamura levantou a mãozinha também. Fala, Bruno. Eu não estou vendo aqui, mas obrigado pelo aviso, professor. Pode falar, Bruno. Eu vou avisar. Uma pode deixar. dúvida. Sim, Os objetos Messias tem que saber os 110 do catálogo? sim. Se souber 100, tá legal, cara. Não precisa saber 110, não. Se souber 100, tá joia, tá? Fica tranquilo. O ideal é que você saiba todos os possíveis. Se você conseguir decorar os 110, está ótimo. Mas vamos lá, esse botão aqui. E você tem o botão de adiantar o tempo. Então, a hora que eu tinha botado aqui, por exemplo, era no dia 23 de maio, hoje, 9 horas da noite.
Cadê? Aqui, passei um pouquinho, mas esse era o céu que a gente estava observando hoje. Então é interessante que você sempre consiga varrer um céu todo. Objeto Messier, planetas, onde a Lua vai estar, fase da Lua que a Lua vai estar, porque pode atrapalhar a sua visualização também. E você vai passando os céus de acordo com isso. Então você põe o céu, pausa e começa a estudar ele. Tá? Por exemplo, hoje a gente viu o céu dia 23 de maio. Vocês saberiam todos esses Messiers? Qual é esse objeto aqui, onde está o mouse agora? Se eu clicar, M69. Qual seria o objeto que está aqui agora? M70. Então, assim, é interessante que vocês estudem bastante o céu que a gente vai estar projetando no estelário, tá? Agora, uma coisa legal que a gente pode fazer também é responder uma outra enquete. É isso então, aí. 20 segundos aí para a gente responder. 20 segundos. Qual é a estrela A alfa estrela da alfa constelação da- dos Gêmeos? É Isso. moleza. É dos Gêmeos. Todo mundo sabe. Respondendo. 13 Vamos, segundos já gente. se passaram, 15 segundos já se passaram. Vamos aumentar para 25 segundos para ver se mais gente responde. Acabou o tempo. Aí foi. Deu até um pouquinho mais, deu 24 segundos ainda. É. 33 pessoas. 33 Parece que todo votantes. mundo acertou. Todo mundo acertou, muito bem. Divide aí Ó, a deixa eu tela. compartilhar para Eba. vocês. Estou compartilhando para vocês. Muito bem. Aqui, ó, Castor, todos acertaram, muito bem. É. É bem interessante. Vamos lá, deixa eu fazer um teste aqui. Nossa, aqui, fecha. Bom, gente, aqui a gente conseguiu passar por várias opções do estelário, tá? Então, a gente pode responder essa outra pergunta com mais 30 segundos. 30 25. segundos, é 25 moleza tá bom. agora. Olha, super Utilizando fácil essa. Tela de pesquisa, a lupinha. Vamos lá. F1, F2, F3, F4. Respondendo. Que Vamos o tempo lá. tá ainda sobrando. Tá sobrando 5 tempo, tem 10 segundos. segundos ainda. Vamos. Respondendo rapidinho. 35, tá F1, faltando F3, 10 pessoas. 27, 28, Ai, meu Deus. 29, 30 segundos. Acabou o tempo. Fechou. A maior parte das pessoas acertou. Nós temos F3 aqui. 27 pessoas, 73%. Bom, como eu falei para vocês, esses atalhos ajudam a gente a observar, a utilizar mais rápido o estelário, né? Caso você tenha alguma dificuldade, você põe o mouse ali. Outra coisa legal que a gente colocar é fixar esses botões aqui, só clicando neles, tá? E eles ficam fixos ali embaixo. E aí você pode utilizar da maneira que você achar melhor, tá bom? Então são pequenas coisas que ajudam a gente a trabalhar um pouco mais rápido, ajudam a gente na hora de estudar, tá bom? Deixa eu ver aqui mais uma. Vamos lá, gente, mais uma. Mais a uma gente enquete. poder ficar feliz. Essa é moleza. Qual constelação é cortada pela crítica? Quantos segundos, Leandro? 20 ou 30? 20, né? 20 tá bom. 20, Essa. porque essa é muito fácil. Órion, Escorpião, Cruzeiro do Sul, Cão Maior. 19, 20. Opa! É o Órion. Pessoal, pelo amor de Deus. A crítica não passa em cima do Órion, não. Você é do signo de Órion, é? Não, eu sou do Escorpião. Gente, uma das coisas que ajuda às vezes as pessoas a gravarem as constelações zodiacais são signos, né? Então, acaba tendo alguma utilidade pra gente. Tá vendo? Aqui, claro. A maior parte das pessoas acertou, colocou 89% das pessoas colocou Escorpião, tá? Bom, gente, Leandro, espero que... Oi, José, pode falar. Lembrando que o Fiuco, a Também é crítica cortado, passa por né? o Fiuco É e verdade. não, né, isso aí não foi. Gente. Entre Aliás, ela tá Escorpião e ficando, Sagitário. e tá ficando bem pouquinho tempo, o Sol tá ficando tipo 7 dias em Escorpião e uns 20 e tantos No em Fiucos. Fiuco. Até pela E baleia até- já tá passando também. É o período de dezembro até. Eu até queria que meu filho nascesse na época de Ofiucos, só para quando alguém perguntasse o signo ele falasse Ofiucos. Qual o signo Mas- dele? É o Fiuco.
O filho do Marcos Matarazzi, que estava no treinamento de vocês, gente, ele é de Ophiuchus, dia 9 de dezembro. Mas, realmente, a eclíptica corta ali entre o Escorpião e Sagitário e Ophiuchus, mas ele não é considerado um signo que acaba confundindo várias pessoas e tudo mais, né? Então, quando alguém então não dá perguntar... para prever o futuro dele. Então, não dá para prever o futuro dele. Não dá para ler a mão dele, essas coisas, né? Mas, quando alguém perguntar as constelações... Levantou a mão aqui também, ou não abaixou ainda? Não sei. Bruno Nakamura quer fazer uma pergunta, está com a mão levantada. Bruno, pode falar? Acho que ele baixou a mão, sei lá. Okay. Não abaixei. A mão dele aqui. Tá bom, baixou. Continuando. Ô, Leandro, são 11h24. Você vai a essa aula até as 2 da tarde, não foi? Que a gente combinou? Brincadeira! A gente vai almoçar junto. A Josina ali tava doida já. Tem que fazer o almoço pra minha turma, né, Josina? Eu tenho que lavar a louça aqui, tá? Exatamente. Hoje meu marido faz 70 anos. 70 anos e de quarentena, bem guardadinho, hein? A sorte é que ele está dormindo. Então, ó, feliz aniversário pro seu marido da Josina. Feliz aniversário do seu marido, Josina. Obrigada. Leandro, 11h24, tá? Mas a gente começou com uns 10 minutos atrasados, vai estar encerrando, né? Sim, as opções que a gente tinha do Stellarium para ver, as mais importantes a gente viu. Só as enquetes aqui que ficaram faltando algumas, mas a gente vai adequar isso com o tempo que a gente tem, tá? Foi mais para vocês ficarem ligados, aprenderem. As próximas enquetes das próximas aulas, com certeza vão ser bem importantes para a gente ver quem é que está participando, tá bom, gente? É muito importante a participação dos alunos, que a gente vai ver se eles estão realmente participando do treinamento. Isso, claro, que tem importância na hora da seleção. As opções, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem encaminhar para o canal, por e-mail, para o Eugênio, para mim. A gente vai procurar sanar todas as dúvidas e vamos estudar basicamente aqui o Stellarium, o nosso céu, nesses treinamentos de Stellarium /planetário, tá bom? Mas obrigado pela atenção de vocês. Agradeço pela presença de todos aqui, num sábado, tem esse tempo todo de manhã. A Josina, que teve até aniversário do marido, mas está aqui com a gente também. Então, obrigado. Passo agora a palavra para o canal para a gente poder encerrar. Ok. Aí, pessoal, põe a mãozinha num botãozinho aí embaixo chamado Reactions. E aí, bate palminhas para o Leandro, faz favor. Aperta a mãozinha aí que tem o símbolo de palminha. Aí, todo mundo. Reactions, palminhas para o Leandro. Muito bem, Leandro. Obrigado, tá vendo? Ganhou um monte de palminhas aí, olha Obrigado, só. gente. Tá? Muito bom. Então, pessoal, essa foi uma primeira passagem básica aqui de nivelamento, recapitulação, né? Sobre o uso do estelário. Em condições normais, as provas seriam de céu real e de céu de planetário, porque é um plano B. Vocês estão em quarentena, proibidos de olhar pela janela. Se você instalar o estelário no seu celular ou tablet, você, né, aponta ele para o céu, estrela brilhante aquela lá. Aí você aponta o seu celular e ele vai dar exatamente o céu que está atrás do seu celular, entendeu? De modo que você começa a identificar o céu real, inclusive. Sabem disso, é honesto. Então, se alguém não sabia, agora fica sabendo. Instala aqui. Que estrela aquela? Aquela Canopus. Aquela lá, não sei, Cruzeiro do Sul. Aquela é planeta, entendeu? Então, né? Então, use isso, mesmo no jardim da sua casa, do seu play, da sua janela. Você consegue ver o céu real, que é mais legal. Mas o estelário está aí à sua disposição. Explore os botões novamente. Tem alguns botões que você pode adicionar aqui para medir a distância angular entre as estrelas, entendeu? Uma coisa que pode aparecer em alguma prova, qual a distância angular entre a alfa e a beta do Cruzeiro do Sul. Você tem que ter umas ideias do que são ângulos lá no espaço, usando as mãozinhas, aí tem umas regrinhas para isso, né? Então, estudem. A gente vai ter depois, sim, já mais uma passagem para as constelações, de modo geral. Depois vamos para coisas mais específicas, até entrar lá no céu profundo e estudar 110 objetos Messier. E aí as enquetes vão ser, né? Qual é o Messier 158, né?
Não tem mais tudo. Ok, o 110. Qual é o objeto? E vai ter lá o 110 para você olhar e responder, né? Júlio, Josina, Eugênio, querem comentar alguma coisa, professores? Não, eu não levanto, tá tudo bem. Vai lá, Júlio. Não, tá tranquilo, tá ótimo. Tá tranquilo? Josina, gostou da aula, Josina? Que levantou a mãozinha. Amei. Gostou da aula? Para parabenizar a Canali e Leandro, amei a aula, foi ótimo. E fazer uma pergunta, tem o cronograma das próximas aulas, não? O Eugênio é que tem que falar sobre isso. Eugênio, cadê você? Sumiu. O Eugênio falou que está com problema de internet. Ele me falou no Zap tá. que está caindo a rede dele. Sim, eu vi que ele tinha sumido aqui. Mas vai ter aí uma forma periódica dessas aulas. A gente, se não me engano, ele vai fazer uma enquete para ver o dia mais adequado aí para vocês. Talvez seja esse mesmo, tá? Mas vai ter muitas aulas de planetário. Vão se acostumando, entendeu? Tá ótimo. Eliomárcio, alguma sugestão? Só enquanto passava a aula aqui, eu lembrava dos Icosmos, dos outros aplicativos mais antigos. E o Stellarium está muito bom, viu? Inclusive, a fidelidade dele, por exemplo, quando a gente vai ver as luas de Júpiter e você aponta o telescópio, ele está muito fiel. Tá muito legal ele. Sim, porque você pode usar o Stellarium para apontar o telescópio baseado. Você clica em Júpiter e o seu telescópio aponta para Júpiter, entendeu? Então você pode ligar o seu telescópio e o Stellarium. Isso é maravilha. O Felipe, quer comentar alguma coisa, professor? Felipe? Não, queria só fazer um apontamento, que é o seguinte, não sei se, acho que quando a gente tá falando de centrar o objeto no Stellarium, né, tem um atalho também que é a barra de espaço, né? Se você apertar a barra de espaço, ele centraliza o objeto. Muito bom. Ok. Né? Clica nele, barra do espaço e ele centraliza, né? Isso. Né? Então brinquem com o zoom, page up, page down, essas coisas todas, né? Então, alunos que tiverem algumas outras dúvidas, escrevam aí para o Eugênio, para o Astroeducadores, né? Muito bem organizado aí pela Josina e Eugênio, principalmente, tá? Temos os nossos queridos ex-olímpicos colaborando também, tá? Mas é com vocês, alunos queridinhos, né? Vocês que têm que botar o 110 Messier na cabecinha, saber onde estão, o nome dele, que é o 1, 2, 3, o nome, né? É com vocês, por isso agradeçam essa pandemia que vocês vão ter muito tempo, né, para estudar, certo? Então, encerrando por aqui, um bom fim de semana para vocês. Obrigado, Leandro. E vamos comemorar o aniversário de 60 anos do marido da Josina. Parabéns. Parabéns. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Vou mandar o link depois da gravação. Opa, com certeza. Tá ok. Tchau.